Então vamos lá para a nossa resolução de exercício, certo? Eu passei o exercício da página 70, não foi? O do 1 ao 4 e o décimo, a 10ª questão. Então vamos lá começar, certo? Primeira questão. Dê o tipo, né, que é o formato de cada uma das seguintes matrizes. Então o que na verdade ele quer saber? Quer saber qual é a ordem da matriz, né? Então, o número de linhas e o número de colunas. Vamos ver aqui, ó. Quantas linhas tem essa matriz? 1, 2 e 3, certo? E quantas colunas tem essa matriz? 1, 2. Então, digam para mim, quanto é que tem que ser a ordem? Se são 3 linhas e 2 colunas, então a ordem fica o quê? 3 por 2, né? Vou apagar isso aqui só para não atrapalhar. Então, a ordem dessa matriz aqui é 3 por 2. Tranquilo, né, gente? Vamos para o item bem. Essa matriz aqui é uma matriz especial. Vamos ver se alguém lembra por que ela é especial. Por que ela é especial, gente? Porque ela só tem uma linha, né? Então, é uma matriz linha, certo? Só tem uma linha, então a gente sabe que 1. E quantas colunas? 1, 2, 3 e 4, né? Então, ó, a ordem dessa matriz é 1 por 4. Agora vamos para essa aqui, ó. Quantas linhas? 1, 2. Então, 2 linhas. 2. Quantas colunas? 1 e 2. Então, 2 colunas. Número de linhas igual ao número de colunas. Vamos lembrar uma coisa? Que matriz especial ela é? Número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz quadrada, né? Matriz quadrada, tá? Não vou terminar de escrever não, porque eu já repeti 1000 vezes, que a minha letra fica triste nisso aqui. Essa D, gente. Número de linhas. 1, 2 e 3. Número de colunas. 1, 2 e 3 também. Então, a matriz 3 por 3. Uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente conhece por matriz quadrada novamente, certo? 3 por 3. Vamos ver se tem mais alguma. Tem a E. A E é uma matriz especial também, né? Quando a matriz tem uma única coluna, a gente chama ela de matriz coluna, certo? Quantas linhas? 1, 2, 3. Então, é uma matriz 3 por 1. E é uma matriz coluna. Ok? Será que tem mais? Tem essa última. Essa matriz aqui é grande, né? Vamos lá. 1, 2, 3 linhas. Então, 3. 1, 2, 3, 4 colunas, né? Quem está na vertical é coluna. Então, é uma matriz 3 por 4. Se eu quisesse perguntar para vocês quantos elementos tem aqui dentro, vocês iam contar? Precisa não, né? É só fazer 3 vezes 4, 12. Então, essa matriz tem 12 elementos. Ok, gente? Tranquila, né? Essa primeira questão? Vamos para a segunda. Em cada caso, determine o elemento A22 se ele existir. Quem é esse elemento A22? É o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, vamos continuar. A22 está na segunda linha e segunda coluna, como eu falei. Vamos ver. Segunda linha é essa aqui. Segunda linha. Segunda coluna é essa aqui. Quem era que estava nas duas? Esse elemento 4 aqui, né? Então, o A22 é 4. Próximo. Tem que procurar o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Segunda linha, essa aqui. Segunda coluna. Tem segunda coluna? Tem não, né? É uma matriz coluna, só tem uma coluna. Então, não tem A22 aqui, tá? Vamos lá, ó. Aqui, segunda linha é essa. Segunda coluna
essa. Quem é a interseção é o 1, né? Então é esse elemento aqui. Então A2, 2 vai ser 1. Aqui, ó. Segunda linha. Essa. Segunda coluna. Essa aqui. Então quem é que tá dentro? 1. Ok? Então vai ser 1 de novo. Ok, gente? Tranquilo também, né? Se eu perguntasse para vocês... Deixa eu apagar aqui. Se eu perguntasse para vocês, eu quero o elemento 1, 3. Então, eu quero o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Primeira linha aqui é essa, né? Tem terceira coluna? Não. Então, não tem elemento A1, 3. Aqui, primeira linha é essa. Terceira coluna, essa, né? Então, quem é A1, 3? É 7. Certo? Espero que esteja tranquilo até aqui. Vamos prosseguir. Terceira questão. Escreva a matriz A, que é composta pelos elementos A e J de ordem 2 por 2. Aprenderam a ler isso aqui? Porque isso aqui parece um trambolho, né, no início? Vamos ler de novo isso aqui. Matriz A de elementos A e J de ordem 2 por 2. Pegaram? Mais uma vez para não esquecer. Matriz A, os elementos dessa matriz são A e J, e a ordem dessa matriz 2 por 2. O que quer dizer a ordem? Que ela tem 2 linhas e 2 colunas, certo? Aí ele está me dizendo aqui, ó, a lei de composição da matriz. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, escrever aqui os meus garranchos. Lei de composição vou abreviar, tá, gente? Da matriz, certo? Lei de composição da matriz, tá bom? O que essa lei de composição está dizendo? Que um elemento A e J da matriz, eu consigo encontrá-lo se eu fizer isso aqui, ó. Pegar a linha dele, multiplicar por 3 e subtrair de 2 vezes a coluna dele, certo? Vamos ver como é que isso funciona. Primeira coisa, a gente vai precisar escrever cada um dos elementos dessa matriz para escrever a matriz, certo? Como a matriz é 2 por 2, são quantos elementos? 2 vezes 2, 4. Então, são 4 elementos da matriz, tá? Vamos para o primeiro elemento. Elemento que está na linha 1, coluna 1. Como é a fórmula? É 3 vezes a linha, então 3 vezes 1, menos 2 vezes a coluna. Coluna também não é 1, então menos 2 vezes 1. 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 1, 3, aqui. 2 vezes 1, 2, aqui. 3 menos 2, muito fácil, né? 1. Então, o primeiro elemento dessa matriz é 1. Vamos para o A1, 2, ó. O elemento que está na linha 1 e coluna 2. Deixa eu apagar essas tranqueiras aqui para não atrapalhar vocês. Então, ó, se ele está na linha 1, vai ser 3 vezes 1 menos 2 vezes a coluna, 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 3 menos 4. Sinais diferentes, eu subtraio. 4 menos 3 é 1 e boto o sinal no maior, negativo. Então, vai ficar menos 1. Próximo. Mais um elemento, né? A2, 1. O elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Então, vamos lá. Vai ficar 3 vezes a linha, que é 2, menos 2 vezes a coluna, que é 1. 3 vezes 2, a gente sabe que é 6. Menos 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 6 menos 2, 4. Tá? Seguindo.
o último elemento, A22, é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, vai ficar como? 3 vezes a linha, 3 vezes 2, menos 2 vezes a coluna, 2 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, menos 2 vezes 2, que é 4. 6 menos 4, 2. Não eram 4 elementos? Então, a gente já tem os 4 elementos. Ixi, professora, mas não sei como é que organiza isso, não. Sabe, vai saber, ó. A11, A12, A21, A22, certo? Então, ó, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, 1. Primeira linha, segunda coluna, A12, menos 1. Segunda linha, primeira coluna, 4. Segunda linha, segunda coluna, 2. Certo? Então, essa matriz aqui, ó, essa marmota, na verdade, é essa matriz. 1, menos 1, 4 e 2. Saber escrever a matriz é algo muito importante. Por isso que eu botei 2 questões parecidas, tá? A próxima questão, ó. Mesma coisa. Determine a matriz B, que é igual a B e J, né? Matriz B, que tem os elementos B e J, que é de ordem 3 por 2. A ordem significa o quê? Que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Sendo que a lei de composição dela é essa aqui, ó. Cada elemento é calculado como? É 2 mais a linha em que ele está, mais a coluna que ele está, certo? Então, a gente vai ter que, de novo, escrever cada um dos elementos dessa matriz. A matriz não é 3 por 2, então ela vai ter 3 vezes 2 elementos. 6 elementos, tá? Então, a gente tem que calcular os 6 elementos dessa matriz. Vamos começar. Primeiro elemento. Como é que a gente calcula os elementos dessa matriz? Super fácil, né? Eu pego 2 e somo com a linha e com a coluna. Linha 1, coluna 1. Então, 2 mais 1 mais 1. 4. Segundo elemento, A1, 2. Ó, tá na linha 1, coluna 2. Então, vai ficar 2 da fórmula mais linha, que é 1, mais coluna, 2. Então, vai ficar 5. Próximo. Elemento que está na linha 2, coluna 1. 2 da fórmula, mais linha, que é 2, mais coluna, que é 1. 5 de novo. Elemento que está na linha 2, coluna 2. Então, vai ficar 2 da fórmula, linha, coluna, dá 6. Elemento A31, está na terceira linha, primeira coluna. Então, 2 da fórmula, mais a linha que é 3, mais coluna que é 1. 6 de novo. O último elemento que está na linha 3, coluna 2. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 2, que dá 7. Certo? Então, vamos lá, escrever a tabela. Linha 1. Linha 1, coluna 1, a gente viu que é 4. Linha 1, coluna 2, a gente viu que é 5. Linha 2, coluna 1, a gente viu que é 5. Linha 2, coluna 2, 6. Linha 3, coluna 1, 6. Linha 3, coluna 2, 7. Então, essa matriz aqui, com essa lei de formação, é, na verdade, essa matriz. Certo? Que é uma matriz 3 por 2. Ok? Então, 3 linhas e 2 colunas. Certo, gente? Tranquilo, né? Última questão, tá? A última questão é mais elaborada porque é uma aplicação do conteúdo de matrizes no uso da vida real, certo? Vamos lá. Ó. A gente tem uma matriz, certo? Onde cada elemento dessa matriz representa um número de unidades de um sorvete, tá? A matriz das unidades de sorvete vendidas por uma sorveteria, certo? As linhas dessa matriz representam os tipos de sorvete. Lá eles vendem sorvete tipo 1, que é uma bola, e sorvete tipo 2, que são 2 bolas, certo? E as colunas dessa matriz representam o mês em que esses sorvetes foram vendidos. Então, primeira coluna, ó, essa coluna aqui, representa as vendas do mês de janeiro. Segunda coluna,
os sorvetes que foram vendidos em fevereiro, certo? Vamos lá. E ó, primeira linha, sorvete de uma bola. Segunda linha, sorvete de 2 bolas, tá? Então vamos lá. Ó. O item A. Quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos em janeiro, certo? Primeira coisa que está explícito na questão. Só apagar uma coisa aqui. Primeira coisa que está explícito na questão, né? É que as colunas representam os meses. Então, aqui, janeiro e aqui, fevereiro, certo? Aí, outra coisa. Aqui, ó, primeira linha, uma bola. Segunda linha, 2 bolas, né? Sorvete de 2 bolas. O que ele tá pedindo da gente, ó? Sorvete de 2 bolas. Então, ó, segunda linha. Que foram vendidos em janeiro, certo? 2 bolas vendidas em janeiro, ó. Então, tem que estar aqui. Janeiro. 2 bolas vendidas em janeiro é quem, ó? Esse elemento aqui, certo? Então, vai ser quem? Aí, gente. 2 bolas vendidas de janeiro. Cenas dos próximos capítulos, tá bom? Isso aqui tá errado. Vou fazer bonitinho pra vocês. Até logo.